Olá, graça e paz, que Deus abençoe vocês ricamente. Estamos aqui mais uma vez, em mais um vídeo comentando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos ao capítulo 6. Paulo vai falar sobre a abnegação do seu ministério e vai exortar esses irmãos a buscarem a santidade, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos vivendo dias muito complicados, mas precisamos entender que o propósito do novo nascimento, o propósito do ministério da reconciliação é que nós possamos entender essa mudança que houve dentro de nós e buscarmos renovar a nossa mente para que possamos andar em santidade. Eu entendo que é um desafio imenso, mas Paulo vai mostrar aqui que nós temos armas espirituais, que nós temos a presença de Deus, o Espírito de Deus e a própria palavra de Deus, que serve como um caminho por essa busca, amém? Que nós precisamos trilhar. Então ele vai dizer aqui, nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, amém? Então é possível recusar ou perder os benefícios da graça de Deus, quando nós não acreditamos nesses benefícios, quando nós não buscamos a Deus, quando nós não damos ênfase a essa nova vida, a esse novo estilo de vida, amém? Então, no versículo 2 ele diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalos em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados, porém não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A vida de fé nos leva a isso, irmãos. A vida de fé nos leva a termos uma perspectiva diferente da vida, sabendo que Deus está conosco, sabendo que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então ele vai listar aqui, né, um monte de situações, né, e de experiências que nós precisamos entender esse tempo de Deus chamado Kairos, que é agora, amém? Então a palavra grega Kairos denota um tempo marcado ou uma temporada ao invés de um determinado período de tempo. O tempo certo para receber a graça de Deus é agora, amém? Então se nós recebermos, né, a graça de Deus de forma firme, nós não vamos dar escândalo, nós não vamos ser pedra de tropeço para ninguém, amém? Então é muito importante nós procurarmos, permanecermos diligentemente e se mantermos além do que as pessoas pensam a nosso respeito, irmãos. Então é muito importante nós buscarmos isso, amém? Então algumas dificuldades são impostas pelos outros. Algumas são resultados de disciplinas livremente escolhidas por causa do ministério. Outras são colheitas por coisas erradas que nós plantamos antes de nascermos de novo ou até mesmo depois do novo nascimento. E nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos nos armar, amém? Como também da armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Então nós temos que nos armar. Essas armas podem ser traduzidas, né, por armaduras. Veja lá em Efésios capítulo 6, né, do versículo 3 ao 17, 1 Tessalonicenses 5:8, onde a mesma palavra grega é usada também, essa palavra que é traduzida por armas, porque nem todos na igreja tinham uma opinião positiva sobre Paulo. O ministro fiel não deve permitir que os elogios ou as críticas injustas o afetem demais. É claro que nos afetam, mas não deve nos afetar, né, as críticas a ponto de nos fazer parar, ou desistir, ou receber a graça de Deus em vão. Nós precisamos estar conscientes daquilo que nós estamos
fazendo para Deus. Amém? E isso é muito importante. Às vezes o ministério dá motivos para que fiquemos contristados, como no comportamento de Paulo com os coríntios. Paulo era, pelo menos às vezes, literalmente pobre, né? Nós vemos aqui por falta desses irmãos comunicarem na questão financeira, e nós vamos ver isso no capítulo 11, do 7 ao 9, versículo 27 também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 11 e 12, Paulo vai falar das suas limitações. Também em Filipenses, no capítulo 4, do 11 ao 12. Mas, irmãos, nós vemos Deus agindo. Se essa igreja não ajudava Paulo, os irmãos de Filipenses mandaram através de Epafrodito várias vezes, trazendo suprimento para Paulo. Então é muito importante, nós precisamos entender isso. Ainda que por algum tempo nós venhamos a ter necessidades e faltas, o nosso ministério está trazendo abundância para muitas pessoas. O que nós estamos fazendo está suprindo e enriquecendo os nossos ouvintes. Amém? Por quê? Porque Paulo seguia o exemplo de Jesus. Que exemplo eu e você estamos seguindo? Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Amém? E estimularmos uns aos outros as santidades. Versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e vos receberei. E eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Paulo vai trazer aqui essa diferença, amém? É muito importante nós entendermos isso, é muito importante nós não nos colocarmos novamente em julgo desigual. Isso refere-se tanto a cristão unindo-se aos pagãos em práticas de idolatria, quanto também unindo-se tão intimamente em qualquer relacionamento estreito com os infiéis. Amém? Fatos que comprometiam a integridade da fé. Ele faz alusão a Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10. Uma advertência contra o casamento com um infiel, obviamente, uma aplicação adequada. Então, é muito importante nós sabermos com quem nós vamos gerar comunhão. Amém? As más companhias vão corromper os bons costumes. Principalmente, irmãos, no que diz respeito à sociedade, no que diz respeito a relacionamento íntimo, no que diz respeito a namoro, noivado e casamento, não há união entre luz e trevas. Mas muitos ainda, cabeça dura, vão buscar esses relacionamentos, seja de sociedade, seja de casamento, e vão padecer na carne, né? Porque Paulo traz aqui essa diferenciação. Ele vai chamar o crente, né, de justo, de justiça, o descrente, de injustiça. Paulo vai chamar o crente de luz, o descrente de trevas. Paulo vai falar no versículo 15, o crente de Cristo, o infiel de Belial. Vai falar aqui que o crente é o templo de Deus e o infiel com os ídolos. Então é muito importante nós entendermos essa diferença após o novo nascimento. Que houve uma mudança, essa mudança aconteceu no nosso espírito, e agora precisa ter uma renovação da mente para que isso também venha promover uma mudança nas nossas práticas diárias. Então precisamos buscar essa santificação, precisamos nos exortar uns aos outros a viver essa vida de santidade, amém? Num tempo que tudo é relativo, né? Deixa disso, é normal? Não é normal, irmãos. Nós precisamos viver para Deus, nós precisamos buscar através do Espírito Santo mortificar a nossa natureza humana não recriada, nós precisamos manter relacionamentos saudáveis e desfrutar da graça de Deus e não receber ela em vão. Amém? Então, Deus te abençoe. Este é o nosso vídeo de hoje. Hoje à noite nós temos o nosso culto da família. Eu espero você, com toda a sua família, convide seus amigos e familiares para estarmos conosco. Amém? Será uma noite abençoadíssima para a glória de Deus. Um grande abraço e tenha um bom dia.